Fala aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, nosso podcast Responde Aí, Doutor. Então, para você que não é inscrito, primeira coisa, se inscreva aí no nosso canal e ao assistir o vídeo todo, o podcast todo, compartilhe com alguém, que eu tenho certeza que o que vai ser trago de informação aqui hoje, muitas pessoas serão beneficiadas. E eu estou aqui hoje com um amigo, um parceiro que eu tive o privilégio de conhecer, Opa! Dr. Rodrigo. Responde aí, doutor, quem que é o Dr. Rodrigo? Fale para nós um pouco da sua história. Ô, Sivan, primeiro eu gostaria de agradecer o convite aí. Prazer muito grande estar aqui no Responde Aí, doutor, tá? Meu nome é Rodrigo Lima, eu tenho 18 anos de formado. Me formei aqui na Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Odontologia. E eu costumo dizer assim que eu sou um apaixonado por odontologia, né? Sou especialista em implante, em ortodontia e em periodontia. E atualmente, assim, eu atuo por todas essas especialidades e uma grande paixão minha realmente é a cirurgia ortognática, né? Um tema aí que a gente, que o Ocivan me convidou aí para fazer parte, para conversar um pouquinho a respeito sobre preparo ortodôntico e assim por diante. E vai ser um prazer muito grande a gente bater esse papo aí sobre esse assunto. Excelente, doutor. E hoje o seu consultório ele fica situado onde aqui em Goiânia, doutor? Eu atendo ali no Jardim Goiás, na Jamel Cecílio ali, no edifício New Business. Já tem uns 12 anos que nós estamos ali e eu pretendo ficar ali por muitos anos ainda. É fácil me encontrar então, ali na Vintage Odontologia. Excelente, doutor. É, Currículo não falta, experiência também não só ali, já tem 12 anos, né, doutor? Então, Sim. com certeza aí é um profissional de excelência aí no mercado. E apresentando o nosso tema, o doutor já falou um pouco hoje, é o preparo ortodôntico para a cirurgia ortognática. Doutor, fala de uma forma aí clara e breve sobre a importância da colaboração, essa parceria entre o ortodontista e os cirurgiões dentista, que é o bucomaxilo. Como que tem que ser essa conexão, essa parceria, essa colaboração? Comenta aí para nós um pouco do que o senhor vive aí no mercado aí junto com esses cirurgiões. Sim, Osivan, assim, como o nosso foco aqui é conversar com todo mundo, né? Conversar também com pacientes, conversar com pessoas leigas, vamos procurar usar um palavreado aí bem tranquilo, né? Ou de forma bem explicativa para ficar uma coisa bem interessante. A cirurgia ortognática, né? É o preparo para a cirurgia ortognática. É um procedimento aí que a ortodontia faz visando a realização da cirurgia ortognática. E realmente esse entrosamento, né, essa dinâmica junto com o cirurgião bucomaxilo, que é o dentista especialista em cirurgia, é muito importante, interessante e faz a maior diferença no resultado e na condução mesmo ali do preparo e do tratamento, da pós-cirurgia ortognática, né, para ter um resultado interessante e o paciente realmente ficar satisfeito. Então, assim, é interessante, e aqui no nosso estado de Goiás, especificamente na nossa capital Goiânia, graças a Deus, nós temos muitos cirurgiões bucomaxilos extremamente capacitados. Nós estamos muito bem servidos com cirurgiões bucomaxilos aqui na nossa cidade. Excelente, doutor. Então, realmente conhecer o parceiro que você está trabalhando ali, que está indicando esses pacientes, ele é fundamental aí para o pro processo e para o planejamento, certo? Sim, a gente precisa de ter aquela tranquilidade em poder discutir o tratamento, verificar quais são as melhores possibilidades para aquele paciente, né? E tá sempre na opção de escutar também alguns aspectos ali que a Uhum, gente pode, sobre o tratamento, que a gente pode potencializar ali o resultado final. entendi. E doutor, indo aqui para mais uma pergunta, qual que é o papel do ortodontista nesse preparo ortodôntico para a cirurgia ortognática? Comentei para nós o papel fundamental, desde quando o paciente chega, vai lá aquela primeira consulta, qual que é um dos principais papéis? Eu acredito que existe não somente um, né? Mas
pegando um apanhado geral aí, qual que é o papel do ortodontista para a realização da cirurgia ortognática? Sim, acaba que acontece que os pacientes eles aparecem no consultório odontológico de várias formas. Tem aquele paciente que ele já sabe, já soube a vida inteira que precisaria de fazer uma cirurgia ortognática e fica aguardando a idade ideal ali para poder fazer a cirurgia. Tem aquele paciente que já foi no cirurgião ortognático e está procurando um ortodontista para fazer o preparo dele. Então, assim, geralmente a gente recebe o paciente com alguns níveis assim de esclarecimento diferentes, né? Mas, basicamente, o ortodontista ele vai explicar ali para o paciente o que vai acontecer. Quando o meu paciente ainda, às vezes, não desconfia, isso acontece também. Às vezes o paciente não sabe que o caso dele seria um caso cirúrgico, que teria que fazer uma cirurgia ortognática. Aí, geralmente, a gente explica a situação para ele e já encaminha para ele também para um cirurgião bucomaxilo para ele fazer uma consulta e entender melhor o que é essa cirurgia ortognática. Mas, assim, voltando para a sua pergunta, o ortodontista, ele vai colocar o aparelho ortodôntico no paciente a fim de movimentar os dentes de uma determinada forma que vai propiciar a realização da cirurgia ortognática. É o que a gente fala, nós, entre ortodontistas e cirurgiões bucomaxilos, a gente fala de descompensação, sabe? Basicamente é posicionar bem os dentes nas suas bases ósseas para o cirurgião ortognática poder ter a possibilidade de fazer uma cirurgia ortognática. Excelente, doutor. E quais são os principais problemas dentofaciais que podem ser corrigidos até a cirurgia acontecer? Basicamente é o seguinte, a cirurgia ortognática, eu costumo dizer assim que eu sou um apaixonado também por cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática, ela abre um leque de opções muito interessantes e de resultados incríveis. Tradicionalmente, graças a Deus, está mudando bastante. Às vezes o paciente já chegava no nosso consultório, às vezes desanimado de fazer a cirurgia ortognática, porque escutou um outro profissional, não, essa cirurgia é muito complicada, pós-operatório é muito ruim e não vai dar certo. Só que assim, a cirurgia ortognática, ela, quando bem indicada, ela traz um resultado muito superior do que a outra saída, que seria a compensação dentária. Para nós ortodontistas, é muito mais seguro, muito mais tranquilo e muito mais estável eu realizar um preparo para cirurgia ortognática do que eu tentar tratar o paciente sem a cirurgia ortognática, fazendo uma compensação, indo ao limite, levando ao paciente, quando remove o aparelho, a um potencial de instabilidade muito grande do seu resultado. Mas também, respondendo a sua pergunta, basicamente, a gente tem os pacientes que a gente chama de padrão 1, padrão 2 e padrão 3, né? O padrão 1 geralmente é o paciente que tem maxila e mandíbula numa boa posição. Geralmente está relacionado a esses paciente que tem a face muito longa, né? O paciente que ele tem a face muito comprida, geralmente na hora que ele sorri, ele mostra muito da gengiva, é muito desagradável. Tem o paciente face muito curta, a face muito encurtada, aquele paciente que sorri, não aparece dente, aquele paciente que esse terço aqui da face é muito afundado, parece que o rosto do paciente está achatadinho. E os pacientes padrão 2, padrão 3, geralmente o padrão 2 é aquele paciente que tem o queixinho muito pequeno, muito para trás, e o padrão 3 é aquele paciente que tem o queixo muito grande. Lembrando que não é só a questão do queixo. Às vezes o paciente pode ter o queixo numa posição interessante, mas esse terço médio da face, a parte aqui do meio da face, ela é muito afundada. O paciente não tem maçã de rosto. Aqui é tudo muito achatadinho, muito flat, né? Também seria um tipo de padrão 3, teria que fazer um avanço de maxila, que basicamente seria isso. E tem outras situações também, tem as assimetrias faciais, né? Tem o paciente que ele, às vezes, ele cresce um côndilo maior de um lado do que do outro, e ele cresce com o queixo para um lado. É o que a gente chama de
banana face, né? A gente intitula também de banana face, né? O paciente ele tem o rosto assimétrico, né? Não é uma condição também muito agradável e muito estética. E muitos pacientes ficam na ânsia, né, de resolver todos esses problemas para melhorar a autoestima, para melhorar sorriso, e se sentir melhor e assim por diante. Excelente, doutor. E nesses casos aí que o senhor comentou, todos os casos eles são cirúrgicos? Ou como que é feito esse diagnóstico e para a gente identificar um paciente? Ah, esse caso aqui a gente consegue compensar, não vai precisar fazer a cirurgia ortognática. Não, esse aqui vai ser preciso. Como que é feito esse diagnóstico aí? O diagnóstico, Silvan, ele se dá muito assim pela complexidade da situação, né? Em ortodontia, assim, a parte teórica da ortodontia, tem uma questão que a gente chama de envelope de movimento. Envelope de movimento é o quanto que o dente consegue movimentar dentro da base óssea. Uhum. A partir do momento que a gente verifica que a movimentação, para a gente conseguir fazer uma oclusão adequada, uma função adequada e uma estética adequada, a partir do momento que a gente verifica que é impossível a gente inclinar tanto um dente, a gente movimentar tanto um dente em milímetros, que isso sairia fora da base óssea, realmente a gente precisa da utilização da cirurgia ortognática, né, para conseguir fazer esse movimento, porque aí o movimento não é mais somente da raiz do dente dentro do osso, é também, eu preciso movimentar toda uma base óssea para ele ficar com um perfil interessante, com uma situação frontal interessante, Uhum. e responder ali as questões estéticas e funcionais que ele vai ficar satisfeito e funcionalmente também vai ficar interessante. E assim por diante. Excelente, doutor. Então, assim, tudo depende de exames, de conversa, Sim, de toda aquela primeira consulta, né? Não é o cara isso. vai, a pessoa, o cara não, o paciente vai chegar e falar assim, não, você é caso cirúrgico. Não. Então tem toda uma conversa, exames que são feitos também, certo? Sim, E sim. basicamente, como o senhor comentou sobre o padrão 1, padrão 2, padrão 3, às vezes o paciente já chega, você já consegue identificar de imediato, certo? Sim, geralmente na primeira consulta a gente consegue já, às vezes até o paciente já percebeu, já sabe, já Uhum, desconfia, mas tudo em relação a isso, nós vamos pedir exames, documentações ortodônticas, tomografias, fotografias, que delas nós vamos extrair ângulos, medidas, que a gente vai saber direitinho ali se esse paciente, o mais interessante para ele é fazer um tratamento ortodôntico exclusivamente ortodôntico, uhum, se ele vai precisar de fazer uma cirurgia ortognática somente na mandíbula, somente na maxila, uma cirurgia ortognática combinada, maxila, uhum, mandíbula, às vezes precisa de mexer no mento também, uhum. tá? Então, tudo isso a gente consegue ir descobrindo através desses exames do paciente, da conversa e verificando os anseios também desse paciente. Excelente. E, doutor, já teve algum caso que o paciente chegou lá, não sabia o que era cirurgia ortognática, e aí, feito toda essa análise, todos esses exames, aí ele descobriu a cirurgia ortognática através do senhor. Já teve caso, doutor? Já, assim, vários casos. Eu costumo dizer, assim, que a odontologia, a ortodontia, como um todo, assim, é uma ciência, assim, muito gratificante, é uma profissão muito gratificante. Já aconteceu do paciente chegar no consultório com a vontade, com o intuito de querer arrumar os dentes, arrumar a face, fazer o tratamento ortodôntico e nem desconfiar que precisaria da utilização da cirurgia ortognática. E a gente conversa com o paciente, isso acontece até com uma certa frequência. E a gente conversa com o paciente, fala para ele, ó, o seu caso, para ficar um caso interessante, para ficar um resultado legal, seria muito bom você se beneficiar também da cirurgia ortognática. Geralmente, às vezes, na primeira, quando o paciente escuta, às vezes ele assusta, ele fica desmotivado, fala, nossa, mas eu vou ter que fazer uma cirurgia. Tem aquela questão que eu já comentei, que tradicionalmente as pessoas acham que é uma coisa muito complicada, uma coisa muito complexa, e não é nada disso, né? A gente mostrando para o paciente os benefícios que a Uhum. cirurgia ortognática pode trazer para ele, a gente vai conseguir potencializar esse resultado
ao invés de ficar um tratamento aí vagaroso, um tratamento longo, você tentando compensar esse paciente com elásticos, com dispositivos que infelizmente não funcionam tão bem e não vão trazer um resultado interessante nem para encaixe dos dentes, muito menos para ter uma face harmônica, para respirar melhor, para não roncar de noite, para não ter apneia e assim por diante. Entendi. O senhor tocou no assunto de apneia, até uma dúvida minha. Todo paciente que tem apneia, ele precisa fazer o tratamento ortodôntico também para poder ser realizada a cirurgia, doutor? Não necessariamente, o Sivan, vai depender do grau de severidade da apneia desse indivíduo, entendeu? Geralmente, as apneias mais brandas, elas podem ser tratadas de outras formas, com aparelhos intrabucais e assim por diante. Geralmente são casos assim mais complexos, que a gente verifica que a passagem do ar Nas vias aéreas, nas né, vias doutor? aéreas realmente está muito reduzida. Aí a gente indica o avanço de mandíbula, né, com esse intuito, que aí o paciente realmente tem uma qualidade de vida muito grande, muito melhorada, né? Igual você estava falando na pergunta anterior, eu já tive casos de pacientes que chegaram no meu consultório sem saber que precisariam de fazer cirurgia ortognática e que depois de realizado e vendo o benefício me agradeceram assim imensamente, sabe? Doutor, mas se você não tivesse falado isso para mim, às vezes já tinham passado por outros profissionais e assim por diante. Então, assim, eu sou suspeito para falar. A cirurgia ortognática, ela é realmente transformadora. Eu também acredito nisso, doutor. Eu acredito que não é só uma cirurgia, é um sonho, uma pessoa se planeja aí Sim, anos. é um sonho de muita gente. Às vezes o adolescente ali, com seus 12, 13 anos, já verifica que a face dele é um pouquinho diferente e ele já começa a sonhar, ele fica sabendo que ele não pode fazer a cirurgia naquele momento. Quando ele completa a idade correta ali, uma das primeiras coisas que ele quer realizar na vida dele é fazer a cirurgia ortognática, é ter maxila, mandíbula, é ter um perfil bonito, né? Se sentir mais bonito, mais interessante, aumentar a autoestima, né? E sem falar em função. Sem Com falar em certeza. função e outras coisas. Né? Ele vai ser beneficiado de todas as formas, né? Não, com certeza. E sobre a questão de tempo, o tempo de preparo. Cada paciente, eu acredito que tem o seu tempo. Dá para a gente ter uma estimativa aí, lembrar de alguns pacientes. Esse paciente tal, a gente teve que fazer isso e isso, foi tempo tal, foi um ano. Ou qual foi o menor tempo que o senhor já preparou um paciente e qual foi o maior tempo de um preparo de algum Sim. paciente seu? Em média, assim, isso varia muito da complexidade do caso, do tipo de caso, mas em média, assim, vai demorar de um ano e 2 meses. Tem casos, assim, que às vezes a gente consegue preparar com 9, 10 meses. Depende, assim, da severidade da Severidade, né? situação. Se o paciente já chega no nosso consultório, se ele já tem os dentes mais alinhados, aí ele não vai ter que passar por uma fase de alinhamento e nivelamento dos dentes. Mas, basicamente, é quanto tempo a gente vai gastar ali para a gente conseguir colocar a inclinação perfeita desses dentes. Ela varia mais ou menos de um ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses, excelente. E durante esse planejamento sempre tem um contato com o cirurgião dentista, que é o bucomaxilo. Sim, eu acho interessante porque o cirurgião bucomaxilo é outro maestro da história ali, né? Ele precisa ver o paciente de vez em quando, às vezes até para motivar o paciente. Durante o preparo ortodôntico, a gente pode pedir alguns exames para verificar se a correção geralmente a gente trabalha muito com a correção da inclinação dos incisivos. Se esses incisivos estão ficando na posição interessante para a gente fazer um avanço de mandíbula, né? Então, tudo isso é interessante que seja monitorado. E o próprio paciente mesmo, vira e mexe, ele tem algumas dúvidas, né? Ele quer conversar com o cirurgião bucomaxilo, ele quer conversar com o ortodontista. Geralmente, nós ortodontistas, a gente vê o paciente mensalmente, né? Então, eu acho interessante também, não precisa de ser numa frequência assim tão grande, mas de vez em quando é interessante que ele visite o cirurgião bucomaxilo para ele poder ter esse acompanhamento também de perto por ele. Não, excelente. Comenta para nós aí, o senhor falou da questão dos exames.
para a gente só dar uma ratificada, quais são os Uhum. exames necessários para que esse planejamento ele aconteça? Certo. Assim, quando o paciente ele vem a primeira vez no consultório, geralmente a gente pede uma documentação ortodôntica, que é a famosa pasta ortodôntica. Essa pasta Uhum, ortodôntica basicamente são fotografias, algumas radiografias específicas para a ortodontia, que geralmente é radiografia panorâmica e teleradiografia. Em cima dessas telerradiografias são feitas análises, né? São feitas medidas em ângulos, medidas lineares, para a gente obter mais informações, extrair mais informações para fazer um bom planejamento do caso. Além disso, também, hoje em dia, a gente conta com a tomografia, né? A tomografia, uhum, que é uma imagem, que é um exame tridimensional, que é um exame volumétrico, né? Com o desenvolvimento das tomografias, a gente tem é, 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 planejamentos mais assertivos, planejamentos mais interessantes. E não para por aí, né? uhum. Hoje em dia tem dispositivo para você fazer um escaneamento de face, para você avaliar tecido mole, né? Então tem uma série de coisas aí que a tendência é cada vez mais ficar tecnológico na Hum, palma da mão, e a e gente conseguir fazer um planejamento assim cada vez mais assertivo, né? com certeza, e quem ganha com isso é só o paciente, né, doutor? Sim, não, Mais com beneficiado com certeza. isso é. A digitalização desses exames, desses recursos, né? Hoje em dia faz-se muito planejamento de cirurgia ortognática em softwares, todos no computador, né? Uhum. Isso tudo só traz benefício e precisão para o paciente. Excelente. E, doutor, já teve casos aí que você, paciente, chegou, aí falou, olha, esse caso aqui é um caso cirúrgico, começou a fazer o tratamento e aí houve uma movimentação muito boa, aí o paciente não precisou passar mais pela cirurgia. Existe esses casos? Ô Sivan, assim, isso é muito raro de acontecer, sabe? Isso é Uhum, muito raro de acontecer, porque geralmente, é igual eu disse no início, a movimentação ortodôntica, ela geralmente tem um limite. uhum, E a gente percebe isso no início do tratamento, fazendo um bom diagnóstico e com os exames, a gente sabe, mas as bases ósseas, elas não movimentam, elas não têm tanta alteração assim durante o tratamento ortodôntico. O que vai mudar mesmo é a movimentação das raízes dos dentes. uhum, Então, a partir do momento assim que você fez um diagnóstico bacana, é muito difícil assim você ter uma alteração no plano de tratamento. Geralmente é entendi. bem redondinho mesmo, sabe? Excelente. E, doutor, comenta para nós aí, quais são os desafios hoje de um ortodontista, os desafios que você enfrenta aí com esses casos, nesse Aham. preparo? Então, até complementando essa última resposta, o contrário que você perguntou é muito normal no consultório, sabe? Às vezes a gente pega pacientes que alguns outros profissionais estavam tentando aí compensar por anos e anos e não obtinha resultado interessante, não conseguia o resultado adequado, ou às vezes o paciente já tinha chegado até a concluir de forma insatisfatória o tratamento com outros profissionais e precisou de procurar um novo profissional, fazer um novo planejamento. Às vezes eles chegam com a conversa assim: ah, o doutor falou que o meu tratamento era cirúrgico ortodôntico, mas falou que ia tentar dar um jeito de fazer Uhum, meu tratamento sem cirurgia. Então, geralmente, isso não dá muito certo, sabe? Os resultados eles são muito ruins, sabe? E o paciente que perde muito, porque o paciente perde tempo, uhum, perde dinheiro, fica insatisfeito, né? E acaba tendo que recomeçar novamente esse tratamento, partir esse tratamento do zero. Às vezes já tem um dano biológico, sabe? Já tem um cansaço ali que o paciente já está um tempo assim de aparelho, tá? uhum, Então essa outra via aí da mão acontece assim, acontece com uma certa frequência, sabe? A tentativa de fazer uma compensação assim fora do possível, uhum. sabe? Isso é muito interessante, tá? Mas assim, você falou também Os de desafios. desafios, né? Assim, eu sou um profissional assim muito otimista, sabe? Eu sou um profissional assim que nos meus 18 anos de formado, eu graças a Deus assim, não é que a vida é só flores, né? Uhum, Mas a partir do momento assim que você trabalha numa profissão assim que você gosta do que você faz com afinco aquilo que você gosta, as coisas fluem,
Uhum. de uma forma assim mais interessante, né? E como a gente estava conversando, para nós ortodontistas, quando a gente avalia, assim, quando a gente para pensar, quando a gente verifica assim, ortodontistas mais antigos que a gente, ortodontistas sérios, assim, ortodontistas que trabalhavam sempre assim, baseado em evidência científica, baseado assim, em fazer um bom tratamento, a gente percebe que hoje em dia a gente tem recursos mais facilitados para exercer o que eles exerciam no passado, né? Não quer dizer que está mais fácil, sabe? Uhum. Mas quer dizer que, digamos assim, está mais trabalhoso, né? Está menos trabalhoso, quero dizer, sabe? Então isso é empolgante, porque a gente tem mais recursos do que talvez eles tinham no passado, Uhum. né? Mas isso não tira a responsabilidade nossa, isso não tira não é por causa disso que a gente vai, digamos assim, cruzar os braços e deixar tudo, o raciocínio, Uhum. a teoria ortodôntica, as bases da cirurgia, o cirurgião bucomaxilo, da forma que ele trabalha, da forma que o ortodontista trabalha também, tem que ser feito da mesma forma, com a mesma seriedade, né? Uhum. Mas assim, eu sou otimista. Eu creio que, assim, que cada dia que passa a gente tem mais recurso, tem mais software, tem aparelhos mais interessantes, produtos mais sofisticados, sistemas de brackets, sistemas de fios. A gente realiza muita cirurgia ortognática com alinhadores dentais hoje em dia Uhum. também, que é Eu ia interessante. falar isso aí agora, vou fazer uma pergunta. A gente tem o auxílio também dos mini implantes, das mini placas. Uhum. Isso tudo consegue, digamos assim, facilitar a nossa vida, né? E eu acho isso muito interessante e empolgante. Excelente. Quando você fala dos alinhadores, é o Invisa, né? Invisalign. Ou não? Assim, na verdade, assim, sem querer fazer propaganda, o Invisalign é um alinhador dental que ele tem mais know-how de mercado, né? Ele tem Uhum. mais tempo de mercado. Então, assim, não só para cirurgia ortognática, mas para outros tratamentos também, pelo menos no meu humilde julgamento, ele é um alinhador que a gente consegue trabalhar com mais recursos, né? Uhum. Muitos cirurgiões bucomaxilos, às vezes, quando você fala que você vai preparar o paciente com Invisalign, às vezes o paciente quer preparar com Invisalign, às vezes o cirurgião bucomaxilo pode ficar um pouco isso hoje em dia, não, graças a Deus, não tem muito, não, mas já teve, sabe? Uhum. Às vezes o paciente fica, o cirurgião bucomaxilo fica um pouquinho receoso. Nossa, mas aí, como é que vai ser? Como é que eu vou prender maxila e mandíbula durante a Uhum. cirurgia ortognática? Mas com os recursos aí das placas, Sim. dos mini implantes, extraalveolares, assim por diante, a gente consegue bons resultados também, tá? Então é Excelente. um, é um recurso a mais. Eu sou um ortodontista, eu gosto de dizer isso para os meus pacientes. Eu sou um ortodontista que eu coloquei o alinhador dental no meu menu, digamos assim, na minha tabela de serviço, como mais uma opção, Uhum. sabe? Eu não sou assim, Só agora eu vou trabalho com pegar meus isso. brackets, vou jogar tudo no lixo e vou Uhum. trabalhar só com alinhador dental, entendeu? Eu acho que é Uhum. mais uma situação, sabe? Por exemplo, tem alguns movimentos ortodônticos que são muito bacanas de você fazer com alinhador dental. Já há outros que são muito melhores de você fazer com o aparelho Com aparelho convencional. convencional. Então, é mais assim do ortodontista não pensar que é só colocar as coisas no automático, né? Uhum. Ele raciocinar sobre o caso do paciente, raciocinar sobre o planejamento. Não, peraí, para aquele paciente ali vai ser melhor a gente usar um aparelho fixo. Agora, para esse paciente aqui, um alinhador vai bem nesse caso aqui. Uhum. Então, é dessa forma, né? Realmente, os protagonistas aí dessa situação é o ortodontista, o paciente, o cirurgião bucomaxilo, né? E não, digamos assim, o aparelho que está Uhum. usando, o dispositivo que está usando e assim por diante, apesar de ajudar bastante, Não, né? excelente. Quando feito uma boa escolha. Quanto foi tão boa escolha. E é igual você falou, é uma opção que você tem lá para poder disponibilizar para os seus pacientes, né? Sim. Visando sempre o melhor resultado. Então, isso é muito bom. E, doutor, existem casos aí que o paciente chega e às vezes o paciente, eu não quero fazer o preparo ortodôntico, eu quero realizar a cirurgia e fazer o preparo depois.
como que essa questão, existem esses casos? Você já fez? Acho que é o benefício Isso antecipado aí que você está fala, né? falando, Fala aí para nós, a doutor. gente chama de benefício antecipado, né? É muito perigoso, assim, quando o paciente chega no consultório querendo ditar o que ele quer fazer, né? Uhum, Às vezes o profissional pode se dar mal, ele topando sem fazer isso sem avaliar a situação. Na verdade, assim, o benefício antecipado, né? Você fazer a cirurgia ortognática antes de fazer o tratamento ortodôntico, ele é uma exceção, não uma regra, né? Tem casos que são interessantes para você utilizar e tem vantagens. Agora, a maioria dos casos realmente é a forma tradicional. A gente colocar o aparelho ortodôntico, fazer a movimentação, realizar as descompensações dentárias e aí sim realizar a cirurgia ortognática. entendi. Então, existe a possibilidade, mas Existe tudo dentro de da consulta, de avaliação, avaliação. da conversa entre o ortodontista e o cirurgião bucomaxilo. Isso tudo tem que ser extremamente conversado. Excelente. E no pós-operatório, doutor, qual que é o papel do ortodontista no pós-operatório? O paciente chegou, fez o preparo, você acompanhou ele ali 1 ano, Uhum. o paciente foi submetido à cirurgia, agora entramos no pós-operatório. Qual que é o papel do ortodontista? Quanto tempo que você acompanha esse paciente Aham. até ele pegar alta, falar assim, olha, eu não preciso mais ir, ó, você está liberado. Existe isso ou você vai acompanhar o paciente para o resto da vida, que É. seja. O que acontece? Assim, geralmente, quando o paciente sai da cirurgia ortognática, ele sai com o aparelho na boca, né? Uhum, E a gente entra em uma outra fase do tratamento ortodôntico, que é o que a gente chama de refinamento, né? A partir do momento que o cirurgião bucomaxilo conseguiu engrenar ali as bases ósseas, engrenar os dentes, a gente vai precisar de fazer aquele detalhamento final da oclusão, tá? Assim, num pós-operatório imediato, às vezes solta um bracket, tem alguma coisa machucando, e o ortodontista está ali para resolver o problema da urgência ali, né? Mas esse paciente vai ficar com o ortodontista mais alguns meses, né? Ele vai ficar usando, ele geralmente sai da cirurgia usando elásticos, né? E vai ficar com o ortodontista ali mais alguns meses até conseguir fazer esse detalhamento final. Aí, geralmente, quando termina a fase ativa do tratamento ortodôntico, né, que ele tira o aparelho, também não acabou o tratamento ortodôntico uhum. aí. Geralmente a gente entra numa fase que a gente chama de fase de contenção. A gente vai instalar as contenções nesse paciente, né, e vai supervisionar esse paciente daí para frente. Não é interessante a gente dar uma alta para o paciente e de repente, né, de forma imediata, de forma intempestiva, e às vezes não vê mais esse paciente. É interessante que esse paciente ele venha ao nosso consultório uma vez por mês, depois aumenta de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, e aí você vai liberando esse paciente, avaliando como é que está essa fase da contenção, se ele está sendo colaborador, utilizando a Uhum. contenção, se ele está tendo alguma percebendo algum outro tipo de movimentação, não só comigo, ortodontista, mas também com o cirurgião Nossa, bucomaxilo. entendi. E depende também muito do paciente, né? Esse pós-operatório, igual você falou que tem a contenção. O paciente ele precisa seguir aquilo que o ortodontista propôs para ele também em casa, no seu dia a dia, né? Sim, isso aí não só para o paciente ortodôntico, que fez cirurgia ortognática, né? Todo paciente ele precisa de um controle aí, né? E o paciente pós-ortognática ele não é diferente, né? Ele vai passar, como ele fez uma fixação da maxila, da mandíbula, do mento em novas posições, né? Ele precisa de um acompanhamento até que se solidifique, né, essas alterações, e às vezes até assim, psicologicamente falando, né, o paciente tem uma modificação no perfil, na face, na exposição dos dentes. Tem alguns pacientes que, após a cirurgia ortognática, ele fica com a exposição de gengiva às vezes um pouco diferente, você precisa de fazer um refinamento com uma cirurgia do sorriso. Então, Uhum. até para poder indicar essas coisas e observar, é interessante esse acompanhamento pós, Acompanhamento, né? né? Não, excelente, doutor. E a gente encaminhando aqui para o final, quais são os conselhos que você daria
para esses pacientes que estão considerando realizar uma cirurgia ortognática, doutor? Sim. Eu acho que é buscar conhecimento sobre a situação dele, sobre o caso dele. Hoje em dia, assim, é igual eu falei, a gente tem bons ortodontistas, muito bons ortodontistas em Goiânia, muito bons cirurgiões bucomaxilos, pessoas muito sérias, né? Procurar profissionais sérios que têm um compromisso aí com o tratamento do paciente. E porque o que acontece? Às vezes a gente lê alguma coisa esporádica, a gente O famoso escuta. Google, né, doutor? Às vezes só o Google, vai ver um vídeo no Google, Uhum. ou vai escutar, fulana fez essa cirurgia há 10, 15, 20 anos atrás, e foi isso, e durante a cirurgia ela saiu da cirurgia com a boca amarrada, e teve que ficar um mês comendo com canudinho, sendo que hoje em dia não tem nada disso. Uhum. Hoje em dia, para você ter uma ideia, tem história de pacientes aí que voltam a trabalhar depois de uma semana que faz a cirurgia Olha aí. ortognática, né? Então, assim, hoje em dia, material ortodôntico evoluiu, material de cirurgia ortognática evoluiu, os medicamentos, os antibióticos, os anti-inflamatórios, a questão pós-cirurgia, né? Gelo na face, Uhum. o auxílio aí de fisioterapia. São tantos recursos que dão um pós-operatório tão interessante que o paciente está no hospital, no outro dia vai receber alta, ele já está comendo ali, já está começando a comer, a mastigar direitinho, tomando a sopa dele ali, está tudo tranquilo e sem tantos problemas, tantas recorrências e tantos alardes, né? Então é uma cirurgia tranquila, uma cirurgia sossegada, que a gente tem muitos benefícios para colher com ela. Excelente. Doutora, tem alguma experiência, um paciente específico que às vezes você acompanhou e queria comentar, uma experiência mesmo, às vezes, como você acompanha muito tempo o paciente, certos pacientes você acaba virando amigo, né, doutor? Sim, não, com certeza. A Então, gente tem cria algum vínculos, ícone? né? A gente cria vínculos muito grandes. E assim, geralmente, eu costumo dizer o seguinte, geralmente meninas padrão 3, né? Meninas que têm o queixo muito grande, né? Uhum, Geralmente elas são muito complexadas, é uma coisa assim que chama muita atenção nelas, porque tira aquele caráter assim feminino da face. uhum, Então, geralmente esses pacientes, os pacientes que eu mais lembro assim, padrão 3, geralmente são meninas, são mulheres, né? E o contrário também é verdade. O paciente que tem o homem, o paciente masculino, que tem o queixinho muito pequeno, muito para trás, ele acaba. Não tem aquela face masculina, aquela uhum. face talhada, assim, né? Então, esses pacientes também eles têm um benefício muito interessante com a cirurgia ortognática, muda a vida da pessoa, Com né? certeza. Muitas das vezes a pessoa casa depois, arranja Até começa a namorado. postar foto no Instagram, né, doutor? Isso, posta foto para tudo quanto é lado, sabe? Então você vê que e saber que você foi um instrumento assim de uma transformação tão boa na vida dessa pessoa, né? É muito gratificante, cara, é muito bom. Excelente, doutor. E você queria complementar, doutor, mais alguma coisa? Queria deixar uma mensagem específica para os seus pacientes ou para quem deseja ser seu paciente que vai assistir esse podcast? Ah, com certeza. É assim, é como eu disse no início, né? É assim, eu acho que aquilo que a gente faz assim de forma apaixonada, que a gente faz assim com gosto, né? A gente tem resultados mais interessantes, resultados mais empolgantes, né? Então, tudo que a gente faz lá no consultório é dessa forma, sabe? De uma forma tranquila, sossegada, procurando escutar sempre o paciente, procurando escutar os anseios do paciente, no sentido assim de provocar assim, um tratamento humanizado, uma coisa bacana que o paciente realmente ele se sente à vontade, né? Ele se sente à vontade, ele tira suas dúvidas, ele se sente ali abraçado, que é lógico que ali é o ganha-pão da gente, mas Uhum. a importância nossa ali é cuidar de gente, é cuidar de vida, abraçar as pessoas que estão ali perto da gente, que estão precisando do nosso trabalho, e a gente fica realmente assim muito lisonjeado quando essas pessoas nos escolhem para
fazer um tratamento que realmente vai mudar a vida delas, tá? E é só agradecer a você também, tá, Sivan, pelo convite. Foi um prazer muito grande aí. Eu espero ter ajudado um pouquinho também, tá? Mandar um abraço para os meus amigos cirurgiões bucomaxilos, os meus colegas ortodontistas, tá? Realmente reiterar aí que nós estamos aqui na nossa capital, aqui no nosso estado, nós estamos muito bem abastecidos, tanto de ortodontistas como de cirurgiões bucomaxilos. Com certeza. Isso. Eu conheço alguns aí e eu acredito que eu trabalho com os melhores, então Com tô certeza. tranquilo. Só para complementar, eu até tive com uma paciente sua, eu até comentei contigo, né? Eu não vou falar o nome dela aqui, mas assim, ela tá muito satisfeita, tanto com o preparo, com todo o processo, com a cirurgia, com o pós. Eu até comentei contigo o dia que eu estive lá no consultório. Então, é isso aí, tudo que você falou. Quando o paciente fala, casa a ideia. Sim, com certeza, E o que né? você faz, você ama o que faz, aí o paciente vem e complementa, e você vê o brilho nos olhos, você vê o sorriso do paciente. E ela comentou para mim, ela falou, Sivan, eu nem tinha coragem de postar foto no Instagram. Depois de todo esse processo que eu passei, hoje eu estou muito feliz, a minha autoestima está lá em cima. Eu não tenho medo e nem receio nenhum de estar postando uma foto, de estar fazendo um vídeo. E isso é bom demais. É funcional, é estético, é sonho, autoestima. Envolve muitas coisas na cirurgia ortognática e no preparo ortodôntico, né, doutor? Não, realmente apaixonante mesmo. É muito, muito legal. Doutor Rodrigo, muito obrigado, tá, Eu que pela sua agradeço. disponibilidade, pelo seu tempo, pela sua agenda. Acredito que muitas pessoas vão ser beneficiadas com o que nós falamos aqui. Eu também acho. E para você que assistiu até o final aí, compartilha esse vídeo com alguém. Vou deixar o arroba do Instagram do Dr. Rodrigo na descrição do nosso vídeo, vai estar o telefone dele, o nome do consultório lá da clínica. Então, você que tem interesse em fazer uma cirurgia ortognática, não passou por um ortodontista ainda, Se tiver qualquer dúvida também, é a grande oportunidade, tá bom? Valeu, se inscreva no nosso canal, compartilhe com alguém. Até a próxima, um abraço. até logo, gente!